Pela primeira vez em décadas, uma potência estrangeira atravessou fronteiras na América do Sul, ignorou regras internacionais e mostrou que limites históricos podem simplesmente deixar de existir. O que aconteceu recentemente em um país vizinho não foi apenas uma crise localizada, foi um sinal claro de que a lógica de poder na região mudou e que soberania, diplomacia e acordos internacionais já não oferecem as mesmas garantias de antes. Quando esse tipo de barreira é rompida, o impacto não fica restrito a um único território, ele redefine riscos, reposiciona interesses e coloca outros países automaticamente no radar. Como a América do Sul chegou a esse ponto? Porque recursos estratégicos, fronteiras sensíveis e disputas globais fazem o Brasil entrar nessa equação, e se o cenário mais extremo deixasse de ser apenas um exercício teórico, o que realmente aconteceria se os Estados Unidos decidissem invadir o Brasil? Antes de responder a isso, é preciso entender por que o que aconteceu na Venezuela mudou completamente as regras do jogo. A América do Sul sempre foi tratada, historicamente, como uma zona de influência direta dos Estados Unidos. Desde a Guerra Fria, intervenções abertas ou veladas, sanções econômicas e pressões diplomáticas fazem parte da relação entre Washington e países latino-americanos. Esse pano de fundo é essencial para entender por que a recente ação militar dos Estados Unidos na Venezuela acendeu um alerta em toda a região, inclusive no Brasil. No início de janeiro, forças militares americanas realizaram uma incursão em território venezuelano, capturaram o presidente Nicolás Maduro e o levaram para Nova York, sob a justificativa de acusações ligadas ao narcotráfico internacional. A operação incluiu explosões em Caracas, mortes de integrantes das forças de segurança venezuelanas e foi classificada por especialistas como uma violação direta da soberania de um país e das normas do direito internacional. Para o cientista político Bruno Lima Rocha, não existe no direito internacional um atestado para que os Estados Unidos operem como polícia do mundo. A ação foi considerada sem precedentes porque não passou por organismos multilaterais como a Organização das Nações Unidas, nem contou com a autorização do Congresso dos Estados Unidos. Segundo o professor Gustavo Menon, da Universidade de São Paulo, isso representa uma ruptura grave com o sistema internacional criado no pós-Segunda Guerra Mundial. Essa ação sem precedentes por parte dos Estados Unidos acaba quebrando a América do Sul como uma região de paz, afirmou o especialista. Esse cenário gerou preocupação imediata no governo brasileiro. Reportagens apontam que o Palácio do Planalto já temia um ataque dos Estados Unidos à Venezuela há semanas e passou a tratar a situação como um risco direto à estabilidade regional. O receio principal estava e ainda está na fronteira. Brasil e Venezuela compartilham mais de 2.000 quilômetros de limite territorial em regiões sensíveis como Roraima e o Amazonas. A possibilidade de um conflito ampliado levanta o risco de uma nova crise migratória em larga escala. Desde 2013, mais de 9 milhões de venezuelanos deixaram o país e cerca de 500 mil vivem atualmente no Brasil. Autoridades brasileiras avaliam que um agravamento militar poderia provocar um novo fluxo massivo de refugiados, pressionando estruturas já sobrecarregadas, como a Operação Acolhida, conduzida pelas Forças Armadas em parceria com agências humanitárias. Mas a atenção não se limita à questão humanitária. Analistas destacam que a Venezuela concentra as maiores reservas comprovadas de petróleo do mundo, um fator estratégico central para entender o interesse dos Estados Unidos na região. Donald Trump chegou a afirmar publicamente que os Estados Unidos pretendem administrar o país por um período de tempo, com a entrada de grandes empresas petrolíferas americanas para explorar os recursos venezuelanos. Esse movimento envia um recado claro a outros países sul-americanos ricos em recursos naturais. Para especialistas ouvidos pela Agência Brasil, a intervenção na Venezuela cria um precedente perigoso. Se um país pode ser invadido sob justificativas políticas ou econômicas, outros também podem entrar na lista. Se está acontecendo agora com a Venezuela, não nos iludamos. Poderá acontecer amanhã com o Brasil, com a Colômbia ou com qualquer outro país, alertou o professor Antônio Jorge Ramalho, da Universidade de Brasília. No caso brasileiro, a preocupação se intensifica por dois motivos estratégicos. O primeiro é o papel do Brasil como potência regional, com tradição diplomática baseada na não intervenção e na resolução pacífica de conflitos. O segundo é o interesse crescente dos Estados Unidos em minerais críticos presentes em território brasileiro, como lítio, nióbio e terras raras. Recursos fundamentais para a tecnologia, transição energética e indústria de defesa. Autoridades brasileiras já confirmaram que representantes diplomáticos dos Estados Unidos manifestaram interesse direto nesses minerais, o que reforça a percepção de que a América do Sul entrou definitivamente no centro de uma disputa geopolítica global entre grandes potências. Nesse contexto, a invasão
invasão da Venezuela deixa de ser um evento isolado e passa a ser vista como parte de uma estratégia mais ampla. Diante disso, a pergunta que começa a surgir, ainda de forma incômoda, é inevitável. Se os Estados Unidos já cruzaram essa linha com a Venezuela, o que impediria que um cenário parecido fosse considerado em relação ao Brasil? É a partir dessa inquietação que o tema central deste vídeo começa a ganhar forma. Se a invasão dos Estados Unidos à Venezuela rompeu um limite histórico na América do Sul, o precedente passa a alterar completamente o cálculo de risco para países como o Brasil. Ao desrespeitar normas básicas do direito internacional e capturar à força o chefe de Estado de um país soberano, Washington sinaliza que a força militar voltou a ser usada como instrumento legítimo de política externa na região. Isso ocorre independentemente de autorizações multilaterais ou do próprio Congresso norte-americano. Esse movimento não é visto como um episódio isolado. Para o professor Williams Gonçalves, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, ao violar a soberania venezuelana, os Estados Unidos colocam toda a América Latina à mercê da intervenção, guiada por interesses econômicos e estratégicos. Ele afirma que relativizar essa ação equivale a abrir caminho para que, no futuro, a mesma lógica seja aplicada contra o Brasil ou qualquer outro país da região. Mas o que objetivamente colocaria o Brasil nesse radar? Um dos fatores centrais apontados nas análises é a disputa por recursos estratégicos. O Brasil concentra algumas das maiores reservas do mundo de minerais críticos e terras raras, essenciais para a indústria de chips, armamentos, carros elétricos e tecnologias militares. Reportagens do G1 mostram que representantes da Embaixada dos Estados Unidos já manifestaram interesse explícito nesses minerais. Isso ocorre em um contexto de competição direta com a China e de tensões comerciais crescentes entre Washington e Brasília. Esse interesse econômico se cruza com um cenário geopolítico cada vez mais volátil. Avaliações publicadas pela Agência Brasil indicam que, caso o Brasil adotasse políticas mais rígidas de controle estatal sobre minerais estratégicos, ampliasse acordos com China e Rússia, ou buscasse reduzir a dependência do dólar em transações internacionais, o nível de tensão poderia aumentar significativamente, ainda que no momento o país mantenha uma legislação aberta à exploração por empresas estrangeiras. No campo militar, uma invasão direta ao Brasil teria consequências imediatas e regionais. O próprio governo brasileiro já demonstrou preocupação extrema com os efeitos colaterais da ofensiva dos Estados Unidos na Venezuela, especialmente na fronteira amazônica. O Ministério da Defesa confirmou o deslocamento de tropas e o reforço da presença militar na região. O temor é que conflitos armados se transformem em crises humanitárias, migratórias e de segurança nacional. A fronteira norte do Brasil, com mais de 2.000 quilômetros, é considerada uma das mais sensíveis do país. Reportagens de O Globo mostram que o Planalto e o Ministério das Relações Exteriores entraram em estado de alerta máximo diante da possibilidade de instabilidade regional. São avaliados cenários de desorganização social, aumento do fluxo de refugiados e impactos diretos sobre operações militares brasileiras, como a Operação Acolhida. Esse clima de incerteza é ampliado pelo próprio discurso oficial dos Estados Unidos. Declarações recentes de Donald Trump indicam que qualquer país acusado de facilitar o tráfico de drogas pode se tornar alvo de ataques militares. Embora a Venezuela seja o foco central, o presidente norte-americano deixou claro que essa lógica não se restringe a um único país. Isso abre margem para interpretações amplas e ações unilaterais. No caso brasileiro, o risco não estaria necessariamente ligado ao narcotráfico, mas à convergência de 3 fatores estratégicos: recursos naturais de alto valor, posição geopolítica relevante na América do Sul e protagonismo diplomático crescente em fóruns internacionais. Ao demonstrar disposição para agir sem respaldo da Organização das Nações Unidas, os Estados Unidos enfraquecem o sistema multilateral criado no pós-guerra e normalizam a ideia de intervenções preventivas em países considerados estratégicos. Esse cenário pressiona diretamente as Forças Armadas brasileiras e a diplomacia do país. O ministro da Defesa, José Múcio, afirmou que o Brasil não busca confronto, mas deixou claro que investe em suas forças para defender o próprio território e patrimônio. Ao classificar a crise como uma briga de vizinho, ele sinaliza que, embora o Brasil tente manter distância do conflito, não pode ignorar a possibilidade de uma escalada regional. Diante desse quadro, a questão central deixa de ser se os Estados Unidos têm capacidade militar para agir, e passa a ser outra: o que efetivamente aconteceria se esse limite fosse ultrapassado e uma intervenção direta contra o Brasil deixasse de ser apenas um alerta para se tornar realidade em um mundo onde normas internacionais já foram violadas em solo sul-americano?
Se em um cenário extremo os Estados Unidos decidissem invadir militarmente o Brasil, o primeiro efeito não seria a ocupação imediata do território, seria um choque institucional e internacional sem precedentes. Especialistas ouvidos pela Agência Brasil afirmam que uma ação desse tipo contra a maior economia da América do Sul romperia definitivamente com qualquer vestígio de estabilidade regional e colocaria o mundo diante de uma crise diplomática global. Diferentemente do caso venezuelano, uma invasão ao Brasil provocaria reação imediata de múltiplos atores internacionais. Analistas destacam que o Brasil mantém relações estratégicas com potências como China e Rússia e integra fóruns multilaterais relevantes, o que ampliaria drasticamente o risco de internacionalização do conflito. Para o professor Williams Gonçalves, uma ação militar desse porte não ficaria restrita ao continente sul-americano, pois envolveria interesses globais diretos. No plano interno, o país entraria automaticamente em estado de mobilização nacional. Autoridades do Ministério da Defesa já afirmaram que as Forças Armadas brasileiras são estruturadas para a defesa territorial, especialmente na Amazônia, considerada área estratégica. Um ataque externo exigiria deslocamento maciço de tropas, fechamento de fronteiras sensíveis e uso intensivo de logística militar em regiões de difícil acesso, como o norte do país. As consequências econômicas seriam imediatas. Especialistas apontam que uma invasão ao Brasil provocaria colapso nos mercados financeiros, fuga de capitais e interrupção de cadeias produtivas estratégicas. Como grande exportador de commodities e ator central no comércio global, qualquer instabilidade prolongada no país teria efeitos diretos sobre preços internacionais, energia, alimentos e minerais críticos. No campo diplomático, o Brasil abandonaria automaticamente sua postura histórica de mediação e passaria à condição de país agredido, acionando organismos internacionais. Ainda que o sistema multilateral esteja fragilizado, analistas afirmam que uma invasão ao Brasil colocaria em xeque a própria sobrevivência dessas instituições, forçando posicionamentos claros de países que hoje adotam neutralidade estratégica. Para o professor Gustavo Menon, da Universidade de São Paulo, esse seria o ponto de ruptura definitivo da ordem internacional criada no pós-guerra. Segundo ele, uma ação militar direta contra o Brasil representaria a falência completa das regras internacionais, abrindo espaço para um mundo regido exclusivamente pela força e pelo interesse das grandes potências. Ao final, mesmo em um cenário idealizado, a resposta à pergunta do vídeo é dura. Uma invasão dos Estados Unidos ao Brasil não seria apenas um conflito bilateral, mas um evento capaz de redefinir o equilíbrio global, desestabilizar mercados, romper alianças e empurrar o mundo para um patamar de insegurança inédita desde a Segunda Guerra Mundial. É justamente por isso que o caso venezuelano preocupa tanto analistas brasileiros, porque se o impossível passou a ser testado em um país vizinho, a pergunta que permanece não é mais se algo assim poderia acontecer, mas quais seriam os limites em um mundo onde esses limites já começaram a cair. E você, o que acha que poderia acontecer se o Brasil fosse invadido pelos Estados Unidos? Deixe o seu comentário. Esse debate não é simples, mas quanto mais gente discute, mais fácil fica entender essas questões. Se você quer continuar entendendo os bastidores do poder, da geopolítica e das decisões que moldam o mundo, curta o vídeo e se inscreva no canal. Nos vemos no próximo vídeo.